Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Vamos repetir mais uma vez este refrão do Salmo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão do Senhor. Jesus, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com os seus discípulos, tempo propício para que eles pudessem ser instruídos no conteúdo da ressurreição. E a partir do momento que eles fizeram esta experiência do Cristo ressuscitado que estava vivo no meio deles, Jesus sobe para o céu. Por entre aclamações, Deus se elevou, ele subiu ao toque da trombeta. Ou seja, depois de cumprir a sua missão, entregando a sua vida por amor a cada um de nós no alto da cruz, o Cristo recebe como mérito a glória do Pai. E tudo isso para que nós também participássemos da glória de Deus. A partir do momento que a igreja nos proporciona esta graça de celebrarmos a ascensão de Jesus até o céu, é para nos ajudar a entender que o nosso lugar é o céu, e que a glória de Jesus também é a nossa glória. Mas para que nós alcancemos o céu, para que nós alcancemos a glória de Jesus, é necessário que nesta vida nós caminhemos com quem? Com Jesus. Porque muitas vezes nós queremos receber os benefícios do que é de Jesus, queremos a sua glória, queremos a sua ressurreição, queremos chegar à eternidade nesta vida plena que somente Ele pode nos oferecer. Mas durante a nossa vida, no cotidiano de cada dia, nós temos resistências para caminharmos com Jesus. Queremos que Ele nos ofereça a finalidade última da vida, mas não queremos fazer o caminho com Ele. E é dentro desta perspectiva que a palavra de Deus hoje vai nos instruir nesta celebração da ascensão do Senhor. Primeira leitura que nós ouvimos foi retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. E esta leitura vai narrar para nós
como aconteceu a ascensão de Jesus. Os próprios discípulos que acompanharam e que ficaram vendo aquela realidade magnífica, porque a partir do momento que eu fui meditando as leituras deste domingo, eu ficava imaginando como era a cena de Jesus subindo, os anjos cantando e tocando triunfantemente para que ele pudesse subir para junto do seu Pai e sentar à sua direita. Lá no versículo 9 da primeira leitura, o texto nos diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles, à vista dos discípulos. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então os discípulos ficaram assim, encabulados com aquela cena. E os elementos que nós encontramos na ascensão do Senhor são elementos que nós também podemos encontrar no Antigo Testamento. A nuvem que encobria Jesus enquanto ele subia era a mesma nuvem que acompanhou o povo de Deus durante o deserto. 40 anos o povo de Deus peregrinou pelo deserto, e uma nuvem os cobria durante o dia para proteger do sol forte, e durante a noite dava o maná, o pão descido do céu. Então esta nuvem simboliza desde o Antigo Testamento a presença de Deus. Depois aparecem 2 homens vestidos de branco, que vão dizer: homens da Galileia, por que vocês estão aí encabulados, assustados com essa cena? Então estes 2 homens representam a nova humanidade que foi lavada, que foi purificada pelo sangue do Cordeiro, e que veste a túnica branca, sinal da nossa veste batismal, que nos eleva à condição de filhos amados de Deus que somos. E a partir daquela situação, eles tomam consciência, os discípulos, que não mais poderiam ficar ali abismados, encabulados com aquela cena, mas que eles deveriam voltar para a missão. Na ascensão de Jesus, nós temos 2 movimentos. O movimento vertical, o primeiro, Jesus que estava com os discípulos e que sobe para o céu, o movimento vertical. E depois o anúncio do Cristo ressuscitado, que fala para a igreja, que fala para os discípulos: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Aqui há um movimento horizontal, de expansão, de anúncio da igreja, diante daquela experiência que a igreja vivenciou com Jesus ressuscitado. Esse movimento que é vertical e horizontal, nos faz lembrar de quê? Nos faz lembrar da cruz. Como que é formado uma cruz, minha gente? Por uma haste vertical e por outra haste horizontal. Olha que lindo isso. Jesus que recebeu a sua glória passando pela cruz, nos eleva para junto do seu Pai, mas nos dá também a possibilidade de irmos ao encontro das pessoas e de anunciarmos que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, e todo aquele que crê nele experimenta esta ressurreição, experimenta esta vida nova.
é revestido por essa túnica branca da nova humanidade que somos em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo nos possibilita a vida em comunidade, a vivência do amor, como ouvimos no Evangelho de domingo passado: amai como eu vos amei. Então, na nossa vivência de fé, é necessário que aconteça sempre estes dois movimentos: o movimento vertical, que nos eleva para Deus, para o céu, mas também o movimento horizontal, que nos coloca em comunhão com os irmãos, na vivência do amor e do testemunho da fé. E é isso que o Evangelho de hoje vai nos ensinar. Então tome aí o seu folheto, Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Vamos tomar aí o versículo 15. Vamos ler juntos o versículo 15. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Paremos por aqui. A manifestação do ressuscitado pede qual movimento aos discípulos? Movimento horizontal. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Cristo voltaria para o seu Pai, mas não deixariam os seus filhos, os seus discípulos órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, e a presença real, a presença material do ressuscitado permaneceria com a humanidade por meio da sua igreja. E aqui eu estou falando igreja com I maiúsculo, a igreja que foi fundada por Jesus, porque por meio da igreja fundada pelo próprio Cristo, Ele se torna presente, Ele se torna visível, e nós podemos tocá-lo. A cada Eucaristia que celebramos, nós tocamos a Cristo, nós comungamos a Cristo, e Cristo permanece conosco. E a missão da igreja, constituída por Ele, é para que Ele permanecesse conosco todos os dias até o fim do mundo. E como que Cristo vai permanecendo conosco? A partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e deixamos com que esse Evangelho tome conta do nosso coração e oriente as nossas escolhas. A partir do momento que eu abro os meus ouvidos, que eu escancaro as portas do meu coração, a palavra de Jesus que nos é oferecida pelo Evangelho, esse Evangelho nos transforma, este Evangelho reorienta as nossas escolhas, esse Evangelho nos aponta qual deve ser a nossa conduta. E o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações nos eleva para participarmos também da glória e da ascensão do Senhor, mas ao mesmo tempo este Evangelho alarga o nosso coração para que nós alcancemos também aqueles que estão distantes do amor e da misericórdia de Jesus. Padre, se eu tomo a decisão de ouvir este Evangelho, de permitir que ele caia no meu coração, qual será a consequência? Outros já podem pensar: e se eu não aderir a esta palavra, o que é que vai acontecer comigo? Aí o próximo versículo vai responder. Olha lá o versículo 16, bem pequenininho, mas consistente, denso. Vamos ler juntos o versículo 16? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui está o critério. Quem crer, quem acreditar, quem aderir, quem se aderir
a esta palavra, a este evangelho, qual será a consequência? Será salvo. Será salvo pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Mas mesmo ouvindo, mesmo entendendo, eu também posso renunciar ao poder deste evangelho. Eu posso recusar esta palavra. E aí qual foi a segunda frase do versículo 16? Quem não crer será condenado. Então quem que nos condena? É Jesus? Não, somos nós na escolha que fazemos. Tem gente que diz assim: Padre do céu, mas o fulano, a fulana é tão ruim, parece carne de pescoço, quando ele morrer, ela morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Já ouviram? Muitas pessoas dizem isso, como se Deus fosse um juiz vingativo, que tem uma pena máxima para dar àqueles que não seguiram a palavra dele, a condenação eterna. Não é isso. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que a salvação em Cristo é para todos, mas no livre exercício da minha liberdade, das escolhas que eu faço, eu posso escolher não querer viver com Jesus. Então sou eu que me condeno, porque na verdade Jesus quer que eu seja salvo. E hoje Ele está falando conosco por meio desta palavra, porque não podemos perder mais tempo. Não podemos continuar nesta vida, nesta indiferença, nesta tibieza, neste distanciamento do amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Porque a partir do momento que o evangelho anunciado por Cristo e pela igreja alcança o meu coração, ele me eleva para Deus e ele me dilata para viver o amor com os irmãos. E esta é a decisão do acreditar, do querer, do aderir, para que de fato sejamos salvos. E a partir do momento que nós fazemos essa experiência da vivência da fé, da adesão a esta palavra, da entrega ao Evangelho de Cristo, que é anunciado a toda criatura, porque toda criatura pode ser salva em Jesus. E aí Jesus vai nos orientar como acontece, quais são as consequências desta adesão que Ele pode nos oferecer da salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá agora para o versículo 17. Vamos ler juntos o versículo 17 e o versículo 18. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A graça que temos a partir do momento que ouvimos o Evangelho e deixamos ele cair no nosso coração. A decisão de viver a fé nos possibilita expulsar os demônios. E o que isso significa? Uma pessoa que está possuída pelo demônio, ela não age em sã consciência, porque de fato ela está dominada pela força demoníaca. E quando nós acreditamos no Evangelho em Cristo, a palavra de Jesus tem qual poder dentro de nós? Expulsar todo e qualquer tipo de demônio que rouba a nossa identidade e que não nos permite ser quem nós somos.
Então este primeiro critério é na relação de mim comigo mesmo, eu comigo mesmo, porque o demônio rouba a nossa identidade e nos leva a fazer aquilo que não queríamos fazer. E a partir do momento que o evangelho cai no nosso coração, o demônio é expulso e nós temos esta harmonia interior. Muitas pessoas dizem assim: padre, eu estou sentindo um abafamento dentro de mim, uma angústia, uma tristeza. Pode ser que o mal vai entrando dentro de você devagarzinho e você nem vai percebendo. E a graça de Jesus vem para expulsar todos os demônios, todos os males que querem nos tirar a paz interior. E o primeiro fruto da ressurreição de Jesus: a paz esteja convosco. A nossa identidade pessoal. Segundo critério, ouvimos: falarão novas línguas. Se vocês pegarem lá no livro do Gênesis, a Torre de Babel, o pecado que entrou na vida do povo, cada um falava a sua língua e virou aquela confusão que ninguém entendia mais nada. E por meio do derramamento do Espírito Santo, que vamos celebrar no próximo domingo, na festa de Pentecostes, mas a primeira leitura de hoje já nos falou disso. O Espírito Santo derramado sobre os nossos corações nos leva a falar uma nova língua, que nos possibilita uma comunicação com o outro. As novas línguas diz respeito na minha relação com o outro. Quem aqui nunca enfrentou um desentendimento na sua casa, na sua família, no seu trabalho com outra pessoa? Todos já enfrentamos. Mas a partir do momento que não falamos esta nova língua, a língua do amor, a linguagem de Deus é o amor, evangelho do domingo passado, aí vem a confusão, vem a Torre de Babel, vem as complicações nas nossas relações. Então, se o primeiro critério de expulsar os demônios diz respeito na minha relação íntima comigo mesmo, o segundo critério das novas línguas diz respeito à relação que devemos viver na comunidade, na família, no trabalho, onde somos harmonizados pela graça de Deus, que nos possibilita viver este movimento horizontal do coração que é dilatado pelo amor de Deus, que nos alcança para que tenhamos a paz nas relações também. Esse é o segundo critério. O terceiro critério, Jesus vai dizer: se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. O terceiro critério diz respeito às coisas deste mundo, às doenças que enfrentamos, às tragédias que acontecem, às catástrofes naturais, que também podemos lidar com elas. E aqueles que estão sob a tutela de Jesus, aqueles que se permitem acreditar no poder do Evangelho e fazer a experiência da fé, não vive pautado por tragédia ou anunciando somente aquilo que não presta. Hoje as pessoas formadas pela cultura da tragédia só anunciam coisa que não presta. Essa semana aconteceu algo muito triste, do jovem que tentou aqui arrombar a igreja, depois se cortou e morreu, e um videozinho dele todo sangrando rodou toda a cidade, porque a cultura que pauta as nossas escolhas não é a cultura do Evangelho, mas é a cultura da tragédia, da morte, da dor, do sangue. Se é uma mensagem que edifica a minha vida,
se é algo bom, eu nem me interesso em ver, e muito menos passar para os outros. Mas se é uma piadinha boba, se é um vídeo de tragédia, se é algo pornográfico, eu mando para todo mundo que eu tenho contato. Isso nos leva a uma provocação. Quais são os princípios que eu permito entrar na minha vida para fazer as minhas escolhas? Quando Jesus diz: pegarão em serpentes, beberão veneno mortal e não lhes fará nenhum mal, é para nos ajudar a entender que a força de Jesus ressuscitado em nós é tão forte quando nós aderimos a ela, que nenhum mal, que nenhuma tragédia, que nenhuma doença poderá nos separar do amor de Cristo. E São Paulo vai nos dizer isso: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A doença, a morte, a perseguição, o sofrimento? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então as tragédias, os males, as doenças que enfrentamos, se estamos edificados em Cristo e alicerçados nele, nenhum mal poderá contra nós, porque Jesus venceu o mal no alto da cruz. E a ressurreição dele, a vitória dele, a glória dele de ser elevado ao céu e de sentar à direita do Pai, é para dizer que todos aqueles que acreditam nele passarão pelo mesmo caminho. Sofrerão as dores da cruz? Sofrerão. Vai enfrentar doenças, males, dificuldades? Enfrentarão. Mas qual será o fim? A vitória que Cristo tem para nós. E quando Ele sobe para o céu, é para dizer que os nossos olhares devem estar para onde? Para o alto. Mas o que a gente faz? A gente vive igual porco com a lavagem no chiqueiro. Vocês já foram na roça? Quando se coloca a lavagem para o porco no chiqueiro, como é que ele faz? Fica lá 3 horas com o focinho onde? Na lavagem. E pode ser que quando nós enfrentamos a dor, a perseguição, a doença, a dificuldade, a morte, os nossos olhares sempre ficam para baixo. E a ascensão de Jesus ajudou os discípulos a olharem para onde? Para o alto. Então, quando a sua vida estiver muito difícil, faça esse exercício, saia fora e olhe para o céu, olhe a grandeza do céu, olhe a luz que ilumina o céu, olhe a beleza do céu, para dizer que o céu é o nosso lugar. E se nós estamos em Cristo, nem o mal, nem uma serpente, nada poderá nos separar do amor de Jesus. Terceiro critério. E o quarto critério: quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Jesus, durante a sua ação ministerial, curou vários doentes. E como a igreja, instituída por ele, através dos discípulos, tem o poder dele, esta mesma igreja também deverá impor as mãos para conceder aos doentes o sacramento da unção dos enfermos, que é conhecido como sacramento de cura. Padre, minha mãe foi ungida, mas ela morreu. O sacramento é sacramento de cura, porque pode curar a doença, mas se a doença não for curada, ele cura a alma e nos dá a possibilidade de irmos para o céu, aonde está Jesus sentado à direita do Pai. Hoje é dia das mães, e vocês, mães, têm autoridade nas mãos de proclamar cura, de proclamar libertação para a vida dos seus filhos.
Antigamente a gente aprendia a pedir bênção para o pai e para a mãe. Hoje a meninada cresce aí, ó, solta, sem saber nenhum princípio cristão. Então você que é mãe, tem poder nas suas mãos, tem autoridade de Cristo para abençoar os seus filhos. Se tiver muito custoso, vai lá, impõe a mão e reza por ele. Ah, padre, ele não aceita, espera dormir. Não é? Porque na hora que estiver dormindo, às vezes ronca, espera roncar, porque aí o sono é profundo, não vai acordar. Impõe as mãos, porque pela graça de Cristo, as nossas mãos foram para abençoar. Muitas pessoas chegam na porta da igreja e dizem: bença, padre, e o padre diz: deixa, abençoe. Porque no dia da ordenação, o padre é ungido às suas mãos para quê? Para abençoar o povo de Deus que a ele é confiado. E você que é mãe, tem também as suas mãos ungidas pela maternidade de Deus, para dizer que nenhum mal, que nenhuma serpente, que nenhum veneno pode ser mais forte na vida dos seus filhos do que a graça de Jesus ressuscitado. Então impõe a mão e abençoa. Proclama a bênção de Deus, e isso é o Evangelho que está nos ensinando, porque sob a autoridade de Jesus, nenhum mal poderá prevalecer. Ouvimos isso na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, porque toda a autoridade foi dada a Ele, e tudo foi colocado embaixo dos seus pés, que foram marcados pelos pregos no alto da cruz. Então você, como mãe, quando estiver passando pela dor, pela perseguição, pela morte, pelos males, aonde que você vai colocar os seus filhos e a sua família? Aos pés de Jesus, e dizer para ele assim: tu podes, Jesus, reinar na vida dos meus filhos? Tu podes, Jesus, reinar na vida do meu marido? Tu podes, Jesus, reinar sobre a minha casa? Porque toda a autoridade e todo o poder foi dado pelo Pai a Jesus e colocado debaixo dos pés dele. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós não ficamos debaixo dos pés de Jesus, a gente fica debaixo da televisão, a gente fica debaixo do celular, fica debaixo da árvore conversando, falando mal da vida dos outros. Não queremos ficar aos pés de Jesus. Podemos escolher assim, mas pode ser que as consequências não serão as melhores. E Jesus, depois de cumprir a sua missão, ele recebe a glória do Pai. Olha lá o versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 19? Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Depois de assumir o último lugar. Qual foi o último lugar? Pregado numa cruz, lugar de ladrão, lugar de malfeitor. Depois de ter ficado, por amor, no último lugar, ele recebe a recompensa do Pai e é colocado onde? No primeiro lugar, sentado à direita do Pai. E o sentar à direita, minha gente, na concepção real, é sinal de recompensa por aquele que foi fiel à missão a ele confiada. E o Pai, depois de ver todo o amor que o Filho teve para com ele e para com a humanidade, o concede este lugar de reconhecimento, porque foi fiel até o fim e cumpriu com amor a missão que lhe foi confiada. Agora hoje nós não queremos o reconhecimento da parte de Deus, mas nós queremos o reconhecimento do mundo.
E para ter o reconhecimento do mundo, nós não fazemos com amor e fidelidade o que é nos confiado, porque a dinâmica do mundo não é a do amor e nem da fidelidade, mas a dinâmica do mundo é da corrupção, é do trambique, é das coisas erradas, para que eu ganhe algo em benefício próprio. Olha a nossa política. E pode ser que o mundo está tão desarticulado e desestruturado dessa forma, porque não queremos mais a recompensa de Deus, mas queremos a recompensa do mundo. Então você, como mãe, como família, entenda que a partir do momento que somos fiéis ao Evangelho, por isso que Jesus começou dizendo: ide anunciai o Evangelho a toda a criatura. A partir do momento que nós somos fiéis a esta orientação, esta palavra, pode ser que aos olhos do mundo nós ocupemos o último lugar, como foi Jesus. Os soldados diziam: mas você não é o Filho de Deus? Pula dessa cruz. Foi zombado, foi maltratado. Então aos olhos humanos Jesus ficou no último lugar, mas ele não desistiu da missão que o Pai confiou e foi fiel até o fim. Hoje o que é que falta entre os casais? Fidelidade. Qualquer propostinha mais interessante que aparece, eu faço porque ninguém vai ver e depois a vida continua. Não tenha medo de ser reconhecido pelo mundo, pelas pessoas, como se você está no último lugar. Mas se você reconhece que o amor de Deus que cai sobre o seu coração e que te pede a fidelidade a esta missão que lhe é confiada, receba do mundo o escárnio como foi de Jesus, porque a recompensa será eterna. A recompensa será para sempre, de uma vida diferente, de uma vida abundante, como vai nos dizer João capítulo 10. E essa vida só podemos em Jesus. E por último, o último versículo, qual foi a decisão dos apóstolos da igreja? Cumprir o mandato de Jesus, anunciá-lo a toda criatura. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que essa igreja existe, porque nós estamos continuando a missão que é de Jesus, porque nós queremos chegar com Ele à vida plena e abundante. E da nossa parte, colocar tudo aonde? Aos pés de... Então se você está sofrendo com seu filho, mãe, onde você vai colocá-lo? Aos pés de Jesus. Se você rusga demais com seu marido, aonde você vai colocá-lo? Aos pés de Jesus. Se você que é filho tem dificuldade de amar a sua mãe, de perdoar a sua mãe, aonde que você vai colocá-la? Aos pés de Jesus. Se você já não tem mais a sua mãe viva com você aqui, aonde você vai colocá-la? Aos pés de Jesus. E deixar com que Jesus reine sobre o nosso coração. Que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso Salvador. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso a Jesus. Feche agora os seus olhos. Se você é mãe, pense nos seus filhos, na sua família, no seu esposo. Se você é filho, pensa na sua mãe, no seu pai, na sua casa. Tudo deve ser colocado aos pés de Jesus, para que Ele reine sobre nossa casa, para que Ele reine sobre os nossos corações, porque o demônio não tem poder sobre a nossa interioridade, porque nós somos de Deus. Expulsarão demônios. Que Ele reine nas nossas relações, para que falemos essa nova língua, a língua do amor. Que se pisarmos na serpente ou bebermos algum veneno, nada poderá nos prejudicar, porque não vivemos mais sobre a cultura da tragédia, mas vivemos sob a cultura do amor e do Evangelho. Impor as mãos e curar os doentes, de saber que pela nossa autoridade batismal nós podemos abençoar
para sermos abençoados. Peça a graça a Jesus de viver estes dois movimentos. O movimento vertical que te leva para Deus, para o alto, para o céu. E o movimento horizontal que te leva a amar os irmãos. Senhor Jesus, a cruz foi o último lugar, mas o Senhor recebeu como recompensa do Pai o primeiro. Então, Jesus, nós queremos te apresentar tudo o que temos e somos e colocarmos debaixo dos vossos pés. Olhai, Jesus, por cada mãe que sofre com seus filhos. Olhai, Jesus, por cada mãe que se esforça com o seu suor para trabalhar, para cuidar da sua casa. Olhai, Jesus, por aqueles filhos que são ausentes, que não demonstram amor à mãe, por aqueles, Jesus, que estão no mundo das drogas, do tráfico, do erro. Olhai, Jesus, por aqueles que sentem a saudade da sua mãe, porque já não tem mais perto de si. Consolai, Jesus, estes corações. Reina, Jesus, sobre os nossos corações. Reina, Jesus, sobre a vida das nossas mães. Reina, Jesus, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Reina, Jesus, sobre a vida de todos os nossos filhos. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Põe a mão no seu coração e canta. Podes reinar, pedindo a Jesus que reine sobre o seu coração. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Pense agora nos seus filhos e peça para Jesus visitá-los. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Cante pedindo para que Jesus reine na vida dos seus filhos. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Agora nós vamos ficar de pé. Nós vamos estender a nossa mão em
direção à cruz de Jesus e colocar tudo aos pés dele. Então agora nós vamos cantar mais uma vez, bem forte, do fundo do nosso coração. Podes reinar, Senhor Jesus. Pedindo a Jesus que reine sobre as nossas vidas, que reine sobre os nossos filhos, que reine sobre as nossas casas, que reine sobre o nosso trabalho, que reine sobre a dureza do nosso coração, que nos impede de ser elevado para o céu. Cantemos esse refrão mais uma vez, com toda a força do nosso coração. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, o teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Mais uma vez, podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Uma salva de palmas bem bonita para Jesus.